Vamos lá, ouvinte, diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém. Bem, queridos e amados irmãos, aí está a Santíssima Palavra de Deus, que nós acabamos de ler. Você sabe muito bem que este texto sagrado fala da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha mensagem nesta noite, a partir deste momento, tem o seguinte tema: a finalidade da cruz. Ou seja, para que Jesus foi à cruz. A palavra está dizendo que, levando ele às costas, a sua cruz, chegou naquele lugar determinado, chamado Calvário, onde ali ele foi crucificado. Então a minha mensagem tem como tema: para que Jesus foi à cruz. Em outras palavras, a finalidade da cruz. Veja bem, meus prezados e amados irmãos, o sangue e a cruz são dois elementos unificados em prol da salvação eterna em Jesus Cristo. A mensagem da cruz nos libera domínio espiritual sobre a carne, sobre a alma e sobre o espírito. A mensagem da cruz nos torna vencedores contra o inferno, contra o mundo e contra o diabo. É impossível a um cristão manter-se constantemente fiel a Deus na terra, vivendo à margem da mensagem da cruz na vida espiritual e natural. Se nós queremos nos manter fiéis e sinceros, bons cristãos aqui na terra, na vida natural e espiritual, não podemos viver à margem da mensagem da cruz, ou seja, não podemos viver distante da mensagem da cruz. A mensagem da cruz nos prepara para dizer-nos não à carne, não ao mundo e não ao diabo. Se você não estiver com a mensagem da cruz no seu coração, na sua vida, dificilmente você vai conseguir dizer não para o diabo, não para a carne, não para o mundo. É quando nós aceitamos a mensagem da cruz e permitimos que ela causa a transformação em nossas vidas,
é que nós aprendemos a dizer não ao mundo, ao diabo, ao pecado, à carne e etc. Portanto, meus amados irmãos, para que Jesus foi à cruz? Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem que a cruz de Cristo nos transmite? Primeiro lugar, Jesus foi à cruz para nos remir de toda a iniquidade ou de todo o pecado. Esta foi uma das razões pela qual Jesus foi à cruz, para nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado. Isto você pode ler em vários textos da Bíblia Sagrada, e um deles é Tito, capítulo 2, versículo 14. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Jesus foi à cruz para nos remir de toda a iniquidade. A palavra remir significa libertar, é fazer com que alguém se torne livre, é obter novamente, é fazer reparação do erro. Jesus foi à cruz para nos remir, para nos libertar. Aí diz a sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele foi à cruz para nos libertar, para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele foi à cruz para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Olha que coisa linda! Para purificar para si um povo seu, especial. A definição da palavra especial, especial é relativo a uma espécie. Um povo especial é um povo exclusivo. Um povo especial é um povo reservado. Um povo especial é um povo separado. Então ele foi à cruz primeiro para nos remir de toda a iniquidade e preparar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Então todos que aceitam a mensagem da cruz, todos que se entregam a Jesus Cristo para servi-lo, é povo de Deus. Recebe a remissão de seus pecados. Passa a ser um povo exclusivo, reservado, separado para Deus.
Para isso, Jesus foi à cruz. Para que Jesus foi à cruz? Número 2. Para conduzir-nos a Deus. Exatamente, ele foi à cruz para conduzir-nos a Deus. Lembra de João, capítulo 14, versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para chegar a Deus, tem de aceitar a mensagem da cruz. Para chegar a Deus, tem que primeiro passar pela cruz de Cristo. E ali abandonar o erro, a roupagem manchada pelo pecado, e pegar as vestes necessárias e adequadas para fazer parte do povo de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 18, a palavra está dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha aí, para levar-nos a Deus. Então, por que Jesus foi à cruz? Para que Jesus foi à cruz? Para conduzir-nos a Deus. Então, a palavra está dizendo, repito, em 1 Pedro 3,18, que ele padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. De que maneira ele nos leva a Deus? A sequência do versículo: mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele nos conduz a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. É por isso que quem aceita a mensagem da cruz é crucificado com ele. É mortificado, na verdade, na carne. Morreu para o mundo e ressuscitou para um novo estilo de vida, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vivificar é dar vida ou existência. Aí eu me lembro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, porque está mortificado na carne, mas anda segundo o Espírito, porque foi vivificado pelo Espírito. Para isto Jesus foi à cruz. Para que Jesus foi à cruz? Número 3. Para dar-nos a adoção de filhos. Porque nós éramos criaturas. Éramos criaturas de Deus. Mas Jesus foi à cruz para dar-nos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Ali diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Adoção, adotar.
Adoção é ação ou efeito de adotar. Quando Jesus foi à cruz, ele deixou a mensagem da cruz. E quando nós aceitamos a mensagem da cruz, isto é, aceitamos o sacrifício vicário que Jesus fez na cruz por nós, então nós deixamos de ser apenas criaturas para ser filhos de Deus. Conforme diz em Romanos, em João, capítulo 1. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o direito de serem filhos seus. Nós somos filhos de Deus, porque nós aceitamos a mensagem da cruz. Aceitamos Cristo como nosso Salvador. E Deus, então, nos adotou como filhos. Você é filho de Deus? Ou é apenas criatura? Para que Jesus foi à cruz? Número 4. Para tirar-nos do mundo mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Século, mundo. Então veja bem, meus amados irmãos, que Jesus foi à cruz para nos tirar do presente século mau, do mundo mau. Por que nos tirar do mundo mau? Esse mundo não significa o mundo que Deus criou. O globo terrestre significa um sistema mundanizado que existe na terra, governado e chefiado por Satanás. Quando nós aceitamos Cristo, aceitamos a mensagem da cruz, nós somos libertos, tirados deste sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Não pertencemos mais a esse sistema mundanizado. Aí eu me lembro da palavra de Deus em 1 João, lá no capítulo 2, versículo 10, 11, 12, por ali afora. Ali diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem de Deus, e sim do mundo. E o mundo passa, e suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, quando a palavra diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, não está se referindo, repito, ao globo terrestre, a esse mundo que Deus criou, mas o sistema mundanizado que existe dentro deste globo terrestre. Nós não pertencemos mais ao sistema mundanizado. Jesus foi à cruz para nos tirar deste mundo mau. O mundo jaz do maligno.
mas nós estamos libertos deste mundo. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, mas ainda estão mundanizados. Ainda estão mundanizados. Tudo é válido. Não há nada que proibir. E para eles é proibido proibir. Não há regras, preceitos, disciplina. Leva uma vida desregrada. O que prevalece é a sua vontade, seus desejos, paixões, sentimentos, e não a vontade de Deus. Nós saímos desse sistema mundanizado. É preciso que estejamos no centro da vontade de Deus. Para que Jesus foi à cruz? Número 5, para mostrar-nos um novo modo de vida. Aí eu me lembro da palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, quem aceita a mensagem da cruz, muda de vida. Jesus foi à cruz para mostrar-nos um novo modo de vida. Se a pessoa diz que é cristão, que é crente, mas o seu estilo de vida, o seu modo de vida não tem diferença de quando você não era convertido, então você não se converteu. A Bíblia Sagrada fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim, ouça bem, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Ele morreu por todos. Todos, com exceção a ninguém, foram incluídos no plano de Deus para a salvação. Todos, com exceção a ninguém. Mas nem todos aceitam a mensagem da cruz. Porque nem todos querem abandonar o erro, querem abandonar a corrupção, nem todos querem abandonar o seu estilo de vida para pautar a sua vida nos preceitos de Deus, nesse novo modo de vida. Então a palavra está dizendo em 2 Coríntios 5,15, repito, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Então nós estamos vivendo agora não para nós mesmos, ou seja, não para satisfazer o nosso ego, não para satisfazer os nossos desejos, não para satisfazer as nossas vontades. Nós estamos vivendo hoje nesse novo modo de vida para satisfazer a vontade de Deus. Para isto Jesus foi à cruz. Para que Jesus foi à cruz? Número 6. Para conceder-nos o Espírito Santo prometido. A Bíblia Sagrada fala em Gálatas,
Deixa eu procurar aqui Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Está aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que, pela fé, nos recebamos a promessa do Espírito. Então ele foi à cruz para conceder-nos o Espírito Santo prometido. Olha aqui, ele nos resgatou da maldição da lei. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Antes que a fé viesse, nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então ninguém é justificado pela lei. Somos justificados pela fé em Cristo. E ele foi à cruz para conceder-nos o Espírito Santo prometido. Na semana da sua crucificação, quando Jesus estava indo para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele iria enfrentar a cruz, ele falou com os discípulos que estavam tristes, turbados, porque sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém e lá ele seria crucificado. Então Jesus falou: olha, não se preocupe, eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador Divino. Ele vai ficar com vocês. Ele vai consolar os vossos corações. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, esteve com os discípulos, orientando. Depois ele ascendeu aos céus. E aí nós vemos Atos 2, a descida, a vinda, a chegada do Espírito Santo para ficar com a igreja. Então você pode ser cheio do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não endureça o seu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Ele nos consola. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele renova. Ele fortalece. Ele fortifica. Ele traz o avivamento. Ele convence você do seu erro, do seu pecado. Busque o Espírito Santo e se enche dele. Para que Jesus foi à cruz? E eu encerro aqui. Para ser Senhor nosso. Ele é o teu Senhor? Romanos capítulo 14, versículo 9, está falando isso. Foi para isto que morreu Jesus e tornou a viver, para ser Senhor
tanto dos mortos como dos vivos. Está escrito. Ele é Senhor da sua vida? Qual é a definição da palavra Senhor? A definição da palavra Senhor é patrão. Se ele é seu Senhor, ele é seu patrão. E se ele é seu patrão, você tem que obedecê-lo. O que acontece quando você está trabalhando na empresa onde você trabalha e você desobedece o seu patrão? Ele pode te demitir. Se Jesus é o nosso Senhor, ele é o nosso patrão. Desobedecê-lo é correr o risco de ser demitido. Não desobedeça a ordem do seu Senhor. Quando Jesus exercia o seu ministério público, terreno, Jesus era louvado, glorificado, enaltecido, entronizado. O povo chegava, Senhor, 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 Mestre. Aí teve um dia que Jesus falou assim, escuta aqui, ei, por que vocês me chamam de Senhor, 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 Senhor e não faz o que eu mando? Todo mundo ficou apavorado. Aí Jesus falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no céu. Mas somente aquele que fizer a minha vontade. Ou seja, somente aquele que aceitar a mensagem da cruz. Somente aquele que pautar a sua vida nos preceitos de Deus, estabelecido no cânon sagrado. Ele é o teu Senhor? Obedeça o teu Senhor. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar a você. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu não estou falando aqui da imagem da cruz. Não confunda a mensagem da cruz com a imagem da cruz. A imagem da cruz é encontrada em alguns templos. Não estou falando da imagem da cruz. Esta mensagem não tem compromisso algum com a idolatria. Nada disso. Não há lugar para misticismo no seio da Igreja de Deus. A mensagem da cruz é uma coisa, a idolatria, ou seja, idolatrar a madeira da cruz é outra coisa. Então esta mensagem, ela não tem compromisso com a idolatria, muito pelo contrário. Repito, não há lugar para misticismo no seio da Igreja de Deus. Na cruz, tornamo-nos vitoriosos. Amamos sacrificialmente. Na cruz, abrimos o paraíso de Deus até para criminosos arrependidos. Quando Jesus estava na cruz, o texto está dizendo que ele foi crucificado entre dois criminosos. Um aceitou a mensagem da cruz,
e disse: Senhor, lembras-te de mim quando entrares no teu reino. O outro zombou da mensagem da cruz. O que aceitou a mensagem da cruz se arrependeu e se converteu. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro que zombou da mensagem da cruz se perdeu para sempre. Na cruz, consumamos a obra para Deus com grandes brados de vitória. Na cruz, aceitamos sem questionamento a zombaria, o escárnio. Na cruz, vencemos o mundo, a carne, o pecado e o diabo. A mensagem da cruz te torna vencedor. Não recuse a mensagem da cruz. Jesus foi à cruz para tudo isto e muito mais do que isto.